Nós temos meditado nas últimas semanas nesse livro. Então, se você quiser, você que não acompanhou as mensagens anteriores, se quiser, pode olhar lá no canal da nossa igreja, que nós temos as 4 mensagens anteriores. Nós falamos que essa história se passa durante o período de dominação persa, no mundo antigo, ali por volta do século 4 a.C. Nessa época, irmãos, o povo de Israel estava meio que dividido. Homens do calibre de Esdras, Neemias, Zorobabel, eles estavam ocupados em reconstruir os muros de Jerusalém e o templo do Senhor. Enquanto um outro grupo de judeus não quis tomar parte dessa empreitada e resolveram permanecer em terras pagãs. E entre esse grande grupo estava Esther e Mordecai, personagens centrais desse livro. Eu tenho procurado demonstrar para os irmãos durante as semanas que esses 2 primos, eles estão numa espécie de um processo de redenção. Tudo começou com Mordecai, quando resolveu assumir publicamente a sua identidade judaica, se recusando a curvar a cabeça diante de Amã. Amã era um descendente de Agag, rei dos Amalequitas, inimigo histórico do povo de Israel, e nós vimos que por causa dessa recusa de Mordecai, Amã conspirou um decreto real, marcando uma data para o genocídio de aproximadamente 15 milhões de judeus. Então nós vimos isso, que esse processo de redenção, por assim dizer, de Mordecai, custou muito caro para ele, tanto pessoalmente como também para o próprio povo de Deus. E na semana passada eu tentei mostrar para os irmãos que Esther também começou a dar passos de se comprometer com o Senhor novamente. Ela convidou todos os judeus da cidadela de Suzã a 3 dias de jejum e ela resolveu sair da sua posição de conforto e de rainha, colocando o próprio pescoço na forca para entrar na presença de Assuero sem ser convidada. Então hoje nós vamos ver como foi esse contato dela com o rei e a estratégia que ela traçou para expor o maior inimigo do povo de Deus. Então o tema que eu elegi aqui para nós foi sabedoria para se portar diante do risco. Então nós vamos ver os diversos riscos que ela enfrentou durante esse processo e como a sabedoria de Deus foi importante para ela se movimentar entre todos eles. E o objetivo da nossa meditação é justamente esse, que você também seja uma pessoa sábia, cheia de Deus nesse mundo, que você receba de Deus toda a graça para se movimentar em situações de risco que nós nos pegamos nesse mundo sem Deus. Então, irmãos, eu dividi a passagem toda em 2 partes. Na primeira parte, nós temos o encontro de Esther com Assuero. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, nessa primeira parte, e nós vamos ver aqui o encontro dela com Assuero. Diz o seguinte, o texto sagrado. Ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei para o rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei,
conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. Então farei segundo o rei concede. Amém. Então, irmãos, nessa primeira parte da narrativa, nós temos o encontro de Ester com Assuero. Talvez seria bom nós começarmos considerando como ela estava, qual era o seu estado. Bom, externamente falando, poderíamos dizer que a rainha Ester estava bela, ela estava bem vestida, ela havia se vestido da realeza, ela estava com aqueles melhores tecidos, pedras preciosas, bordados a fios de ouro. Poderíamos dizer que ela estava produzida à altura do homem mais poderoso do mundo. Mas internamente, como é que ela estava? Bem, ela estava com medo. Ela sabia que estava correndo risco, que ela estaria contrariando uma ordem real. E o rei, vocês lembram isso? Nós vimos no capítulo 1, ele já havia deposto uma das suas mulheres, porque ela se portou de uma forma inconveniente, Ester sabia disso. Mas ela também estava abatida. Além da tristeza que carregava no coração por causa da condição do seu povo, ela também vinha de um jejum de 3 dias, sem comer e beber. Então você deve imaginar como é que fica a aparência de uma pessoa que fica 3 dias sem comer e beber. Mas o texto declara, irmãos, que apesar de todos os seus temores internos e fraqueza física, ela agiu, ela resolveu entrar na casa do rei sem ser convidada. As fontes históricas e arqueológicas falam que essa sala do rei, na verdade, era um salão enorme. Havia o trono real de um lado e uma porta enorme do outro. Então a pessoa passava pela porta real e tinha que percorrer uma longa distância até chegar ao rei. E alguns historiadores dizem que no Império Persa, em específico, havia um soldado parrudo, musculoso, com um machado na mão, do lado do rei, caso alguém não anunciado quisesse entrar na presença dele, para simplesmente decepar a cabeça daquela pessoa. Ester sabia de todas essas situações. Ela sabia que naquele momento em específico, ela teria vida ou morte. Ela sabia que toda a sua história estava agora naquele salão que ela estava prestes a entrar. Mas Provérbios, irmãos, capítulo 21, verso 1, diz que como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. É o Senhor quem o inclina para onde quer. Então, apesar de quebrar todos os protocolos, Deus inclinou o coração de Xerxes em favor de Ester. O texto sagrado diz que ele estendeu o seu cetro de ouro em direção a ela, e ela veio e tocou com a ponta do seu dedo o cetro de ouro. E estender o cetro significava aceitação, misericórdia, acolhimento, e ela tocando o cetro dele era o símbolo de que ela precisava de todas essas coisas e estava pronto a receber. E o rei, irmãos, ele quer saber o que incomoda a esposa dele. Ele sabia muito bem que ela havia corrido um forte risco de morrer. Então ele está interessado em saber o que é que estava incomodando o coração dela. Ela não ia arriscar o pescoço daquela maneira se não fosse um assunto urgente. E é por isso que ele, de uma forma até exagerada, superlativa, ele diz: o que é que está acontecendo? Se for até metade do reino, eu estou disposto a te dar. Isso aqui você não deve ler exatamente de uma forma literal, mas é como se fosse um gesto exagerado de que ele estava pronto a satisfazer aquilo que ela precisasse para aquela angústia acabar de uma vez por todas. Então vocês podem perceber que, em certo sentido, naquele momento, o jogo parece que deu uma virada. A rainha Ester agora parece ter a faca e o queijo na mão. Mas, para nossa decepção de leitores, ela recua. Ela dá um passo atrás, né? Alguns autores chamam isso de anticlímax, né? Isso é muito comum na literatura e nos filmes, onde parece que vai haver a solução e de repente vem um negócio que bagunça tudo. Então ela na verdade, irmãos, deu um passo de prudência.
Ela não queria abrir o seu coração diante dos oficiais do rei e sem a presença física do maior inimigo do povo de Israel. Lembre-se que o rei ainda não sabia que ela era uma judia, e descobrir isso na frente dos seus oficiais certamente seria um grande embaraço para o rei. Ela também pedir o cancelamento do decreto da morte dos judeus seria um constrangimento tremendo para o rei. Nós falamos em mensagens anteriores que esse decreto fora selado com o anel real que tornava aquela lei uma lei irreversível. Por essas razões e talvez outras que nem saibamos, Esther resolveu recuar. Ela quer conversar com o rei dentro de um ambiente um pouco mais pessoal. Você sabia que há certas coisas que só deveriam ser ditas olho no olho? Que há certas frases, certas palavras que nós só deveríamos dizer em particular? Há muita controvérsia hoje, meus irmãos, acontecendo, porque as pessoas substituíram a conversa íntima, franca, por uma mensagem em rede social. Às vezes por precipitação, às vezes por covardia. Eu me lembrei de 3 João capítulo, 3 João só tem um capítulo, mas é o verso 13, quando ele fala assim: eu tinha muitas outras coisas para falar, mas eu não quero escrever, eu quero conversar com você pessoalmente. Então há certas coisas, irmãos, que nós deveríamos apenas querer conversar. Que se João estivesse no nosso dia, ele diz: eu não vou mandar mais para vocês essa mensagem, eu não vou digitar mais para vocês, eu quero conversar pessoalmente. Esther sabia disso. Parece que esses 3 dias de jejum trouxeram uma sabedoria para o seu coração, e ela começa a se movimentar com muita inteligência no meio daquela situação tão complicada. Mas, meus irmãos, há um outro motivo para esse recuo de Esther, que nem ela mesma sabia. O rei, naquela noite, nós vamos ver isso no próximo capítulo, por causa de uma insônia, ele vai descobrir que o primo dela, Mordecai, havia privado ele de ser assassinado, e que aquele homem ainda não fora homenageado, devidamente reconhecido. Então nós poderíamos dizer que, embora Deus esteja silencioso no livro de Esther, nós vemos ele tremendamente ativo na recusa de Esther, operando no coração dela, colocando insônia no rei, movimentando todos os acontecimentos que estão ao redor desse livro. Pois bem, o que foi que Esther fez? O que foi que Hadassah fez? Ela convidou o rei e Amã para um banquete naquele exato dia. Então a ideia é que o rei deixasse ali as suas tarefas de realeza, e naquele exato momento fosse para um banquete que ela tinha preparado. Então o rei prontamente aceitou o convite e mandou que Amã se apressasse para participar também. E a próxima cena, já são ambos no banquete da rainha Esther. A narrativa diz que no final desse banquete, quando os dois estavam sentados lá no divã, saboreando aquele vinho real, o rei se dirigiu novamente a Esther, insistindo na pergunta anterior: e aí, qual é o teu pedido? Até metade do reino estou disposto a te entregar. E mais uma vez, nós temos uma resposta meio frustrante em uma primeira leitura, mais um anticlímax. Ela adia mais uma vez e diz: olha, o meu pedido é o seguinte, eu tenho mais um banquete exclusivamente para o rei e Amã como convidado. E nesse banquete eu vou falar para o rei qual é o meu pedido. Parece que ela está testando a paciência do rei aqui. Eu me lembrei uma vez, eu e a minha esposa, estávamos deitados à noite já com as luzes apagadas, e às vezes o casal fica conversando ali no escuro, e vai conversando, o sono começa a chegar, e a conversa vai ficando mais passada, né, meu amor? E aí naquele dia, já tinha um silêncio, assim, de uns poucos minutos. Aí eu falei assim: amor. Ela respondeu, bem longe. Quase que dizendo assim, não fale comigo, né, mais. Aí eu disse:
eu tenho uma coisa para te contar, mas eu só vou falar amanhã. Não, você vai falar agora, senão eu não durmo e tal, e tal, e tal. Eu acho que o Assuero foi mais paciente, né? Ele resolveu adiar para o dia seguinte. Irmãos, a segunda parte da narrativa foca exclusivamente no caráter de Amã. É bem interessante essa segunda parte. Aqui é quase como se o autor se debruçasse sobre esse homem para mostrar como ele era uma pessoa perversa e ímpia. Então nós temos aqui um encontro agora de Amã com a sua mulher e os seus familiares. E nós vamos ver aqui o seu orgulho, a sua vaidade, a sua conspiração. Veja comigo a leitura a partir do versículo 9. Versículo 9. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, que Mordecai à porta do rei e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes a Amã a glória das suas riquezas, e a multidão dos seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais a Amã: a própria rainha Ester, a ninguém fez vir o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então, entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Como eu disse, nós temos uma parte significante da narrativa focando no caráter desse homem. E aqui deve ter ficado claro para vocês o contraste entre ele e o rei. O rei está muito preocupado. O rei está interessado em saber o que incomoda o coração da sua esposa. Esse homem não está nem aí. Ele está radiante. Você sabia que gente de ego Pronto, voltamos. Gente de ego inflado, irmãos, normalmente não consegue perceber o sofrimento das outras pessoas. Então esse homem não tem olhos para o sofrimento de Ester. Ele está simplesmente realizado com o seu momento. E ele sai dali daquele banquete irradiando felicidade. Então você pode imaginar ele caminhando pelas ruas do palácio, falando consigo mesmo: olha, a rainha tem um assunto muito sério para conversar com o rei, e a única pessoa convidada do império para participar dessa reunião íntima fui eu. Uau, né? Que pessoa grandiosa eu sou. No entanto, a narrativa prossegue, irmãos, dizendo que essa euforia dele é rapidamente interrompida quando ele chega à porta do rei e todos os nobres do império se curvam diante dele, exceto o judeu Mordecai. Então essa alegria dele rapidamente se transforma em ódio, mas ele ali meio que contém os seus impulsos, né? Isso é uma coisa muito verdadeira a respeito de gente orgulhosa. Gente orgulhosa, irmãos, normalmente muda de humor muito rapidamente quando não recebe aquele tipo de consideração que ela acha que merece. É o caso desse homem aqui. E a última cena que nós temos aqui é Amã em casa, com a sua esposa e cercada pelos seus amigos. Podemos dizer que se formou ali uma pequena plateia de bajuladores e de um homem que está sempre proclamando os seus feitos. Então ele chama aquelas pessoas, o texto sagrado diz que ele queria
se gabar da sua posição elevada entre os outros príncipes da Pérsia. Ele quer falar para as pessoas a respeito da sua influência com o rei, do quanto dinheiro ele tem, dos muitas toneladas de prata que ele vai doar para o império de Assuero. Ele quer falar dos seus filhos, da sua descendência. E ele arremata, meus irmãos, essa sessão de egolatria, falando do último acontecimento. Olha, eu fui o único convidado para o banquete da rainha Esther. Enquanto estava olhando isso, eu me lembrei de Provérbios 18, verso 12, que fala assim que o perverso, ele se gaba no dia da sua destruição. Então ele está prestes a ser destruído, mas ele não consegue se ver assim. Ele ainda encontra muitos motivos pelos quais ele pode se gabar. Mas o texto, irmãos, talvez a frase que mais chama a atenção seja essa que nós temos no verso 13. Eu queria te convidar para ler novamente. No verso 13 é dito assim: porém tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. É muito interessante isso, irmãos. Esse homem tinha todos os benefícios, mas ele não tinha satisfação interior. Enquanto ele não conseguisse destruir o seu maior inimigo, ele não teria paz. Ele não se veria como uma pessoa completa. Então é significante você pensar esse traço do caráter dele, e também a reação dos seus amigos e da própria mulher. Porque a sua mulher e os seus amigos acabaram instigando nele essa sede que ele tem por sangue. É interessante que o texto não mostra ninguém repreendendo ele, ninguém chamando ele a considerar a proporção das coisas. Alguém que de uma forma muito real dissesse mais ou menos assim: mas rapaz, você tem tudo. O que é um judeuzinho que não quer se curvar diante de você? Quem é Mordecai na fila do pão? Alguém que dissesse alguma coisa desse tipo. Mas o texto não fala nada dessas coisas, irmãos. Essas pessoas estão apenas alimentando o ódio desse homem. Aqui nós aprendemos que verdadeiros amigos, eles nunca reforçam o orgulho, eles nunca reforçam a idolatria, eles nunca reforçam a arrogância. Os verdadeiros amigos repreendem, chamam ao bom senso. Na verdade, quem fica alimentando o orgulho de pessoas que estão ao seu redor, não é um amigo verdadeiro, poderíamos dizer. Não passa de um cúmplice. E é o que está acontecendo aqui nessa família, nesse encontro de egolatria. Até que Zeres, a esposa do Amã, ela meio que assume a relatoria dessa comissão, essa comissão de bajulação, e ela faz uma proposta mórbida, talvez uma das mais terríveis que a gente tem no Antigo Testamento. Ela diz mais ou menos o seguinte: então faça o seguinte, mande construir uma forca de uns 25 metros de altura, e peça ao rei que Mordecai seja enforcado nela. Só para você ter uma ideia de proporção, seria mais ou menos a altura de um prédio de 6 andares. Então não era só para matar, era fazer uma espécie de um espetáculo. E aqui, irmãos, nós temos uma visão muito macabra. A ideia seria mais ou menos assim: enquanto Amã estivesse lá no banquete da rainha Esther, tomando seu vinho, feliz da vida porque ele estava numa posição muito privilegiada, era para ele estar ali saboreando a sua bebida, enquanto ele enxergava pela janela o seu maior inimigo se debatendo em uma forca. Essa era a visão, o sonho dele. Então aqui, meus irmãos, o texto diz que ele adorou essa sugestão e imediatamente ele providenciou para que a forca fosse construída. E é assim, amados, que nós deixamos esse capítulo, de um lado admirados com a coragem e ao mesmo tempo a prudência da rainha Esther, mas ao mesmo tempo chocados com o orgulho, a vaidade, o sentimento de morte desse grande inimigo dos judeus, Amã, descendente dos amalequitas.
Eu queria ressaltar para os irmãos alguns pontos aqui para a nossa consideração. A primeira é que Amã, meus irmãos, ele é o perfeito retrato de um homem ímpio. Vocês sabem que a Bíblia usa a palavra ímpio para se referir àquelas pessoas que não creem no Senhor. Mas existem gradações de impiedade. Então esse homem aqui, nós podemos dizer que ele está nos níveis mais baixos daquilo que a Bíblia chama de ímpio. É aquele sujeito que vive muito feliz nos seus pecados, que se gaba de toda a sua maldade, sem saber que está a um passo da destruição. Na verdade tem um salmo que retrata muito bem a identidade de pessoas como Amã. Eu queria olhar com os irmãos rapidamente, Salmo 73. Então vá comigo, por favor, ao Salmo 73 e veja nesse salmo a descrição que é feita aqui por Asaf. E veja se Amã não cabe perfeitamente no que é colocado aqui nesse salmo. Então eu estou lendo o Salmo 73, versículo 4, e aqui o autor sagrado está fazendo uma descrição dos ímpios, e veja o que ele declara no 4º versículo: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Em outras palavras, os ímpios vivem numa boa. Os ímpios parece não têm felicidade. Os ímpios parece que não têm doença. Os ímpios parece que estão vivendo sempre aquela melhor vida. No verso 8, ele diz: motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Então, toda a ignorância, truculência, eles têm prazer em expor isso, assim como Amã tinha prazer de expor todo o seu ódio por Mordecai e por todos os judeus de Tabela. No versículo 12 ele diz assim: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Então eles prosperam, eles vivem uma espécie de uma tranquilidade emocional nesse mundo, e eles vão acumulando fortunas e fortunas. Então isso aqui é um retrato do Amã. Mas a virada do Salmo, e é a virada que nós vamos começar a considerar na próxima semana, está aí no versículo 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Então essas pessoas acham que estão muito seguras, que elas têm tudo o que elas necessitam, mas elas não percebem que elas estão em lugares escorregadios. Elas estão prestes a cair na destruição. Elas estão prestes a cair em completa condenação e não se dão conta disso. Essa é a descrição dos ímpios, irmãos. E a palavra de Deus nos chama a não querer imitar o orgulho dos ímpios. A Bíblia nos chama a não ter para nós valores que são dos ímpios. Nós não devemos cultivar os mesmos anseios que os ímpios cultivam na alma. Nós não devemos ter o mesmo orgulho que os ímpios têm das suas realizações, do seu pecado. Você sabia que o orgulho é uma doença que incomoda a todos que estão ao redor, mas só não incomoda o que está enfermo dele? E é o caso desse homem aqui. E a palavra de Deus tem muitos e muitos versículos que condenam o orgulho. Provérbios 16, 18 fala que a soberba precede a ruína. Provérbios 29, 23 fala que os orgulhosos serão destruídos. João capítulo 3, versículo 27, João falou que ninguém recebe nada se do céu não for concedido. 1 Coríntios 4, 7, o apóstolo Paulo argumenta, dizendo: o que é que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que você fica se gabando como se não tivesse recebido? Então a Bíblia tem muitas exortações nesse sentido, irmãos. Nós temos que ter cuidado com o orgulho, porque o orgulho é o solo onde todos os outros pecados florescem. Se você não mortificar o orgulho dentro de você, você está quase que adubando o seu coração para o crescimento de vários outros tipos de pecado. Em alguns casos, como ocorre na história de Naamã, o orgulho pode se tornar até uma espécie de uma idolatria obsessiva. Nós vimos aqui.
Esse homem tinha tudo, mas a vida dele era amarga por conta de uma única pessoa que não dobrava o seu joelho diante dele. Aqui nós temos o ídolo do poder. E esse ídolo presente na vida desse homem meio que azedava a existência dele por completo. E foi por causa disso que ele desenvolveu uma espécie de uma obsessão por matar Mordecai e exterminar todos os judeus da face da nossa terra. Então, irmãos, o que aconteceu na história desse homem também pode acontecer conosco. Se nós não cuidarmos do nosso coração, se nós não zelarmos por nossa alma, se nós não destronarmos os ídolos que cercam o nosso coração, toda a nossa vida vai ser apodrecida. Você, por exemplo, que venera o dinheiro. Se você venera o dinheiro e tem o dinheiro como um ídolo, o dinheiro nunca vai ser suficiente. Nunca. Se você é alguém que venera o corpo, a beleza, a atração física, você nunca será uma pessoa satisfeita com a sua aparência. Você nunca será satisfeito com aquilo que Deus te deu. Se você é uma pessoa que venera a juventude, você vai morrer cada vez que você se olhar no espelho e ver no seu corpo algum traço do passar do tempo. Se você é uma pessoa que venera o poder, você sempre se sentirá fraco e precisará de mais e mais poder para se afirmar nesse mundo. E o resultado é que você pode ter tudo, mas ainda será uma pessoa vazia. Isso é terrível, irmãos. É isso que os ídolos fazem. Eles produzem uma espécie de uma dor, de insatisfação que não tem fim. Aliás, eu até queria dizer que esse é um dos modos pelos quais você identifica os ídolos do seu coração. Você pode perguntar para você o seguinte: onde acontecem as minhas maiores reações emocionais? No caso de Amã, nós vimos aqui, era o seu desejo por honra. Toda vez que ele não recebia a honra que ele achava que merecia, ele simplesmente perdia todas as estribeiras. E você? Onde é que dói? O que é que tira do sério você? Então, essas coisas, irmãos, se nós não tratarmos com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, essas coisas vão azedar a nossa vida, elas vão destruir o nosso relacionamento com Deus. E é por isso que ao ler passagens como essa, nós devemos clamar ao Senhor para que o evangelho de Jesus Cristo nos cure dos ídolos, nos cure especialmente, particularmente do orgulho, porque o orgulho, a idolatria e a obsessão são pecados que andam sempre juntos. Mas se você, através do evangelho de Jesus Cristo, for liberto e aprender a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o seu coração vai ser pacificado, as suas emoções serão colocadas no verdadeiro lugar. É por isso que o evangelho de Jesus Cristo é a libertação para todos os ídolos que o nosso coração insiste em elevar. É isso que nós aprendemos da vida de Amã. E o que nós aprendemos da vida de Esther, irmãos? Da vida de Esther, nós aprendemos que para nos movimentar nesse mundo de uma forma que honre ao Senhor, precisamos de sabedoria, precisamos de bom senso. Em momentos de provação, é muito comum nós nos perguntar: o que é que eu faço? Que atitude eu tomo? Eu reajo? Eu ajo? Eu me calo? Eu espero? O que é que eu faço? E nem sempre, irmãos, há respostas prontas para essa pergunta, para perguntas desse tipo. E é por essa razão que nós precisamos de sabedoria do alto. Porque é só o Espírito Santo de Deus que pode nos guiar em momentos como esse. Só o Espírito Santo de Deus pode lançar luz sobre a nossa mente obscurecida, às vezes pelas provações, e nos ensinar o que é que nós temos que fazer. É hora de eu me levantar e ir. É hora de eu dar um passo atrás. É hora de eu adiar. É hora de eu avançar. Um professor meu do seminário, ele sempre dizia que nós temos que buscar a sabedoria de Davi. Davi enfrentou o gigante Golias, ele fugiu de Saul,
e ele tolerou Joabe, o mesmo Davi. Ele entendia que tinha horas que tinha que pegar na arma e lutar, outras vezes tinha que fugir e outras vezes tinha que simplesmente tolerar. Nós precisamos desse tipo de sabedoria. E essas respostas, como eu disse para os irmãos, elas não estão prontas. É só através do andar com Deus que nós desenvolvemos um tipo de caráter, um tipo de proximidade do Senhor, que nós nos tornamos objetos de uma operação espiritual profunda, através da qual o Espírito Santo de Deus vai lançando luz à nossa consciência, vai iluminando os nossos caminhos, e nós vamos discernindo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Portanto, busque sabedoria, ore a Deus, peça por ela, leia as Escrituras, tenha momentos de comunhão com o Senhor, venha para a igreja adorar o Senhor, ouvir a palavra do Senhor, ter comunhão com pessoas santas, cercar-se de boas influências, coloque Deus ao seu redor de todas as maneiras, para que você seja cheio do Senhor de tal maneira, para que nessas horas você tenha discernimento espiritual, para entender aquilo que Deus quer que você faça. E para terminar, meus irmãos, em todas as provações da vida, nós podemos ter uma certeza viva e imutável, é que nós podemos nos aproximar do trono de Deus. Essa é a boa notícia de Esther capítulo 5, é que diferente de Esther, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos achar que ao chegar diante do trono da majestade divina, nós seremos destruídos. O autor de Hebreus fala, meus irmãos, que por causa do sangue de Jesus, nós podemos nos aproximar da sala do trono celeste e falar com ousadia com aquele que é o nosso Salvador e Rei. Nós nem precisamos de uma roupa especial, como Esther precisou se ornamentar toda de vestes reais para entrar na presença de Assuero. Nós já fomos vestidos com a justiça de Cristo. Isso nos basta. Então, por causa daquilo que Jesus fez, pelo fato de você ter sido revestido dele, você hoje pode se aproximar do trono da misericórdia, e o cetro do socorro divino sempre será estendido a seu favor. Essa é a boa notícia, irmãos. Essa é a boa notícia da nossa história. É importante lembrar, meus queridos, que mais um pouco de tempo nós seremos recolhidos desse mundo, seja através da morte ou do arrebatamento, e nós estaremos para sempre nos salões reais da eternidade. Então é essa certeza que tem que continuar produzindo ânimo em você, para prosseguir nesse mundo cheio de riscos, nesse mundo em que nós somos colocados sempre em situações constrangedoras, situações que nos abalam. Há um futuro aguardando a gente, salões reais estão nos aguardando. E hoje nós já podemos sentir os primeiros sinais dessa realidade bela futura, quando nos aproximamos do nosso Deus através da oração. Então que Deus encha o nosso coração de esperança, que Ele abra os nossos olhos espirituais, que nós sintamos essas realidades e que elas venham moldar a nossa mente para enfrentarmos todas as provações com a cabeça erguida, glorificando o nome do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, bendizemos o teu nome. O Senhor é bom, o Senhor opera poderosamente em nosso coração. Te agradecemos, Deus, pelo livro de Esther, por essa história maravilhosa e intrigante. Te agradecemos porque, à semelhança dela, nós também estamos cercados pelo mundo, somos objetos da nossa própria carne, mas o Senhor, por meio da tua graça, nos resgata de nós mesmos, possibilitando a todos nós a vida vivida para o teu louvor. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e nós clamamos para que o Senhor nos dê a mesma coragem e prudência dessa mulher, que na verdade o Senhor nos dê a sabedoria para equilibrar essas duas virtudes, sermos prudentemente corajosos, entendermos
através do teu Espírito, os momentos de agir, de reagir, de não reagir. O Senhor sabe das nossas limitações e o quanto temos dificuldade de nos posicionar nesse mundo de uma forma que te agrade. Nós também, Senhor, oramos pelas pessoas que vivem na impiedade, pelas pessoas que vivem no caminho da destruição. Se há alguém, Senhor, em nosso meio vivendo nessa condição, que a história de Amã seja um despertar, que essas pessoas sejam capazes de ver na impiedade dele as suas próprias impiedades e na destruição dele a própria possibilidade da destruição que elas sofrerão caso não se convertam a ti. Então abre seus corações para que elas percebam isso e se voltem correndo para Jesus Cristo, clamando para serem recebidos por Ele e assim tornados parte do teu povo. Te louvamos por fim, Pai, pela graça que é nos aproximar do teu trono, chegar à tua presença sem medo, sabendo que o cetro da tua misericórdia sempre estará estendido ao nosso favor. Te louvamos e bendizemos por isso, Senhor, e clamamos para que essa mentalidade venha forjar em nós um santo comprometimento contigo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.